Olá, hoje é um dia muito especial para a gente aqui da Humana Desenvolvimento. Nós estamos dando sequência em nossa série em que tratamos da NR1 e os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E hoje é um dia de muita alegria, porque dando sequência nessa série, nós reunimos aqui uma parte do nosso time, esse time que trabalha diariamente, focado em riscos psicossociais, em engenharia de segurança, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso com vocês. Eu quero começar apresentando esses profissionais que estão aqui presentes, que fazem a Humana todos os dias, que trabalham com dedicação, comprometimento. Então, eu estou aqui com o Geraldo Lage, que é diretor da Humana também. Ele é engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Ele é responsável pelo nosso setor de engenharia. Estamos também com a Paola Cunha, que é psicóloga, ela é coordenadora do setor de gente e gestão e trabalha com o desenvolvimento humano nas empresas. E estamos também com a Poliana Rocha. A Poliana, ela é engenheira de segurança do trabalho, ela é gestora da Humana e atua diretamente com as empresas no dia a dia. Então, a gente vai ter aqui um momento de troca, de trazermos para vocês um pouquinho da nossa prática diária, para que a gente possa explanar um pouco mais esse assunto tão relevante que vem tomando forma cada vez mais definida no mundo corporativo. Então, gente, é importante dizer que antes o mundo do trabalho era visto de uma forma. É verdade. Não é? Isso mesmo. E essa forma ela vem se desenvolvendo, vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então a NR17, ela já trazia os riscos psicossociais, voltada mais para a organização do ambiente de trabalho, né? Correto. E agora com a atualização da NR1, a gente vê uma mudança que aconteceu. Os riscos psicossociais, eles foram melhor detalhados. E essa atualização traz para a gente uma nova forma de fazer essa saúde mental dentro do ambiente corporativo, de promover essa saúde mental no ambiente corporativo. Então, eu quero começar esse bate-papo fazendo uma pergunta para o Geraldo. Olá, Daniela. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Então, Geraldo, quando nós falamos em NR1, muitas empresas ainda tratam apenas como papel, como documentação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui para a gente, como que é na prática. Então, Daniela, isso é uma dúvida muito comum hoje aí, né? A maioria das pessoas pensa que é só uma documentação. E, na verdade, não é uma documentação. Existe um trabalho muito forte por trás aí, principalmente da parte da engenharia de segurança do trabalho, que é qual? Identificar, primeira coisa, identificar quais são os perigos que tem no setor do trabalho. Esse é um grande papel do engenheiro de segurança do trabalho. A partir do momento que identificou os perigos, nós vamos identificar ali quais são os riscos que tem dentro desse perigo. E a partir do momento que identificar esses riscos, vai ser feita uma análise desses riscos para tentar atenuar ou eliminar esses riscos. Mas para isso, então, surge então, um documento chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. E é onde que faz o quê? Todo esse levantamento do perigo. Então, cada setor, ou cada profissional, ele precisa ser feita uma avaliação bem profunda para tentar identificar esses perigos. E com isso, eliminar os riscos existentes dentro desses perigos. Então, quando a gente pega os riscos e faz uma análise e vai fazer na prática, ver assim, o que nós podemos fazer para atenuar esses riscos. Então, esse documento é feito para isso. Então, nós temos que fazer uma análise primeiro, administrativa, né, para verificar quais são os riscos, seja ele lá um setor ruidoso ou um setor lá com problema na parte ergonômica, que tem a ver com a NR, né? A NR1, que você falou, começou na NR17, né? Hoje tem o risco psicossocial, que está englobado na NR1. Então, nós temos que começar a identificar, é administrativo? Pode ser também resolvido o problema através de um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, e finalmente através do EPI, Equipamento de Proteção Individual, aonde que ele não elimina o risco, mas atenua o risco. Então, ele seria na hierarquia a última tomada de decisão. Então, nós temos que fazer isso no documento, e isso é colocado para o empregador
que o grande objetivo dele é o quê? Garantir a integridade física do seu empregado. Como é que ele faz isso? Através desse documento. Então, esse documento ele vai muito além do documento. Por trás dele existe um trabalho muito forte do grupo de engenharia, tanto de segurança como dos técnicos de segurança também. E qual é o grande objetivo dele? É que com esse documento, o empregador sabe quais são os riscos que ele está promovendo e vai combater esses riscos, garantindo, então, a integridade física do profissional no seu local de trabalho. Esse é o grande papel do engenheiro, que é eliminar, o grande papel dele é eliminar todos os riscos existentes para o empregado, que está dentro do seu setor de trabalho. Esse é o grande papel do documento. Eu costumo falar sempre assim, ele tem vida, porque ele não pode ficar guardado. Ele tem um plano de ação onde o empregador ele tem que garantir que aquele plano de ação seja feito, né? E garantir a integridade física do empregado. Então é um documento que tem vida, ele não é só um documento, é interessante o empregador entender desse documento e o empregado também tem que ter conhecimento desse documento. Interessante, Geraldo. E aproveitando que você mencionou esses aspectos, eu quero direcionar uma pergunta para Poliana, porque, Poliana, você lida com várias empresas no dia a dia. E pensando nisso, como que você descreveria para a gente, assim, quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios das empresas na implantação da NR1? Daniela, esse é um ponto extremamente importante, né? Por quê? Porque a gente vê isso acontecendo com frequência no dia a dia das empresas. Exatamente. E o erro mais comum, sem dúvida, é quando a empresa encara a NR1 simplesmente como um processo documental, agora que é uma obrigatoriedade, né? E não é só um PGR. Não é só um documento, só um papel. Como o Geraldo destacou, ele tem vida e ele precisa ser praticado. E quando não é um dos principais problemas, né? Além desse, também gostaria de destacar um outro ponto crítico, que é a questão da liderança, né? A liderança, ela é extremamente importante, relevante para fazer acontecer, uma vez que quando há o engajamento, o envolvimento da liderança, que é uma parte extremamente definida para tomar decisões, definir prioridades, ajustar comportamento, faz toda a diferença. E quando essa liderança não tem esse envolvimento, a gente não vê a segurança acontecendo como ela deveria. A segurança precisa estar na linha de frente, visualizando todo esse contexto e trazendo essas direções. Um outro ponto também muito importante é a questão da cultura reativa. As empresas hoje tendem a pensar e a agir somente diante de problemas, como acidente, como fiscalização, e não deve ser assim, né? A NR1 ela vem para mudar esse modelo, para trazer a prevenção como um fator relevante e importante e mudar a ordem, não mais diante de problemas, mas na prevenção antes que ele aconteça, fazendo todos esses ajustes e trazendo essas ações que determina o PGR. E para destacar e finalizar aqui, eu também acho muito relevante falar que quando as pessoas encaram a segurança como burocracia, não funciona. É um ponto ruim, por quê? Porque a segurança, ela não pode ser papel, ela não pode ser um documento, ela precisa ser comportamento, ela precisa ser cultura, ela precisa ser rotina, que é construída dia após dia. E quando a empresa entende esses fatores, muda a sua realidade. A gente vai mudar de nível a implementação da NR1 e ver ela acontecer de forma linda, que é a proposta que vem dentro da legislação, do documento legal, e ainda agora com as nossas ações, né, nessa integração de engenharia, psicologia, e a Humana ela vem com este olhar para que a gente possa implementar a NR1 com responsabilidade e com consciência e eliminando todos esses possíveis riscos. Perfeito. Excelente, Poliana. É exatamente essa visão que a gente tem, né? A Humana trabalha com uma visão multidisciplinar, englobando todos os aspectos do ser humano dentro das organizações. E é por isso, assim, que agora eu quero voltar uma pergunta para a Paola.
porque nós observamos que o prazo para a implementação da NR1 vence agora em maio. Sim. E muitas pessoas ainda estão com dúvidas. Então, como que a gente vai detectar esses riscos psicossociais? Como que a gente vai fazer para implantar a NR1 na nossa empresa? E eu gostaria que a Paola explanasse sobre esse tema para a gente. Como que as empresas devem entender esse momento, como que elas vão agir para que elas possam realmente fazer acontecer o que precisa. Sim, perfeito. Então, Daniela, primeiro a gente precisa entender o que são esses riscos psicossociais, né? As empresas ainda estão na dúvida o que são esses fatores, o que isso significa, como que a gente vai fazer isso no nosso ambiente. Então, há muitas dúvidas ainda, né? E esses riscos são fatores ali que estão presentes no nosso ambiente de trabalho, que representam os aspectos de como esse ambiente é organizado e gerido, né? Como que acontece esse trabalho, como que as demandas são organizadas. E essas demandas, elas são refletidas muitas das vezes numa sobrecarga de trabalho, numa pressão que acontece constantemente no dia a dia, na falta de apoio da liderança, né? No suporte ali dos colegas que vão gerando conflitos dentro desse ambiente e causando ali um clima ruim de injustiça e desigualdades. Então, para a gente entender o que são esses riscos, a gente está se referindo a isso. E quando a gente fala e dá esse exemplo dos riscos psicossociais, a gente percebe que eles não são algo visíveis, assim como se tratou até hoje, né, dos riscos físicos aí, biológicos, químicos, que existe já todo um procedimento de identificação. Então, são riscos invisíveis, mas que estão presentes no nosso ambiente, e hoje a gente entende, a gente percebe que quando esses riscos eles não são bem gerenciados, não são ali identificados, avaliados, e existe ali um plano de ação para tratá-los, isso vai gerar o quê? No nosso trabalhador, no nosso colaborador? Um possível adoecimento, um estresse, né, um esgotamento emocional, chegando aí às vezes até um burnout, e tudo isso vai impactar, né, ali no contexto da empresa também. E quando a gente fala em todos esses aspectos, né, do que são os riscos, a gente percebe que eles estão diretamente relacionados à segurança, né? Até porque se eu tenho um colaborador, uma pessoa que está ali no ambiente cansada, emocionalmente sobrecarregada, não tem um apoio, um suporte ali, essa pessoa, no decorrer das suas atividades diárias, vai perder a sua capacidade de uma atenção, de um foco ali na execução dessas atividades, o que vai levar a uma tomada de decisão impulsiva, arriscada, onde o seu critério, a sua capacidade de percepção, de raciocínio vai ser prejudicada. E quando eu tenho essa capacidade prejudicada, eu aumento um nível assim, de probabilidade altíssimo de acontecer erros e acidentes. Então, hoje a gente percebe que os riscos psicossociais eles estão diretamente relacionados à segurança, que na Humana a gente fala muito que saúde mental é segurança do trabalho hoje também, né? Então, por isso que vai muito além do comportamental, a gente está falando de algo muito sério. Então, empresas, né, você que leva esse assunto com seriedade, além de ter um ambiente de clima mais positivo, mais produtivo, de um time de alta performance, além de tudo isso, a gente está promovendo cada vez mais melhores resultados e garantindo a segurança do trabalho, né, para os nossos colaboradores. Então, para a gente entender a importância, o contexto geral dos riscos, é importante que isso fique claro, que as empresas e as pessoas ali, né, que estão à frente tenham a visão da importância de como esses fatores hoje eles impactam diretamente o colaborador e, consequentemente, a segurança e os resultados da empresa, né? E aí você perguntou também da questão da aplicação prática, né? Hoje, nós na Humana, a gente trabalha, já tem um programa todo estruturado, todo voltado para a execução desse trabalho, com um time bem completo, né? Graças a Deus. E para a execução desse trabalho já existe lá, né, diante do gerenciamento de risco, do programa de gerenciamento de riscos também, tem toda uma estrutura a ser seguida. Hoje o Ministério do Trabalho já colocou para a gente lá quais são os riscos, que eu dei exemplos aqui. Então, a gente sabendo quais são esses riscos, nós precisamos avaliá-los dentro de cada ambiente.
né? Então, para isso, a gente utiliza de metodologias e técnicas aí pautadas cientificamente, né? Nós temos todo um programa estruturado diante de toda ciência e de toda a nossa vivência também. Então, a gente vai nesse local, faz essa avaliação através dessa metodologia técnica e, a partir daí, a gente tem que fazer a análise dos dados obtidos, né? Fazendo essa análise, a gente vai fazer uma construção também de um documento técnico ali, onde a gente vai apresentar o nível, se esse nível de risco está baixo, moderado, alto, e implementar medidas de ações mediante ao nível que apresentar aí, para a gente tratar isso da melhor forma possível. Vale destacar, né, Paola, Sim. que este programa de metodologia própria é o programa Fortes. Sim. É um programa que vem em integração, né, com a engenharia de segurança do trabalho, né, Geraldo? Exatamente. E ele foi pensado numa metodologia para a gente fazer toda essa aplicação dentro do cumprimento legal e uma metodologia própria devido à nossa vivência, à nossa bagagem, o nosso know-how que já vem construindo há 16 anos. E é um programa que a gente tem visto resultados incríveis, onde há uma integração mesmo de todas as áreas, é multidisciplinar, há um envolvimento de uma grande equipe e quando se entende o propósito, os benefícios são riquíssimos. Com certeza. Existe um retorno, né? Existe um envolvimento de toda a equipe, né? Então, quando eu tenho esse entendimento, né, como aplicar e como executar, eu acho que tem um crescimento para ambas as partes, não só para o empregador, mas para o empregado, né? E garantir o quê? Principalmente a segurança física e psicológica, né? Acho isso muito importante, todos terem envolvimento e entender, né? Essa ferramenta, né? Tem muitas Isso. pessoas que têm alguma certa resistência, né? Mas, na verdade, isso vai ser uma coisa boa para ambas as partes. Eu tenho certeza disso, e nós temos certeza disso. É uma ferramenta excelente que pode ser aplicada, né? Independentemente de qual empresa, mas ela pode ser aplicada em qualquer formato, de qualquer jeito. Existe uma fácil de adaptação, né? Isso. O nosso trabalho, ele é personalizado, né, gente? Então, assim, existe uma estrutura, mas ela é adaptada à realidade de cada Exatamente, cliente né? nosso. Então, não existe aquele padrão, vai ser o mesmo para mim, é algo muito rígido. Não, tudo é adaptável e flexível e principalmente personalizado, porque cada realidade é uma. E quando a gente faz visitas às empresas, né, para entender qual é a necessidade que a empresa tem, a gente ainda encara muitas dúvidas, né? Sim. Principalmente essa questão dos riscos psicossociais, existe ainda essas dúvidas. Como que vai tratar o ambiente de trabalho, como que vai tratar a vida do colaborador enquanto indivíduo, né, Daniela? E eu acho muito interessante porque a nossa visão integrada faz toda a diferença. Porque quando a gente chega nesse ambiente de trabalho em que a gente se depara com situações novas, a gente faz isso aqui, ó, que nós Sim. estamos fazendo hoje. A gente reúne a nossa equipe que é multidisciplinar. Isso. Não estamos aqui hoje com médicos, ergonomistas, mas a gente faz um trabalho realmente voltado para entender a necessidade da empresa, bem personalizado, como a Paola falou, né? Nós buscamos entregar o melhor sempre. A Humana, ela tem esse diferencial. E eu queria até trazer aqui nesse momento a visão de vocês. Por que vocês acham que essa integração ela é tão importante no dia a dia? Tanto no olhar da engenharia, da psicologia. Eu gostaria que vocês explanassem aqui para o nosso público. Então, a gente, como engenheiro de segurança do trabalho, a gente tem uma visão mais técnica, a gente consegue identificar quais são os perigos, quais são os riscos e fazer uma solução técnica, né? Aí quando ele entra na parte assim, de como que está o setor, o local de trabalho, que tem muito a ver com a pessoa, com o local de trabalho, aí existe uma necessidade de um envolvimento de um psicólogo, até para ver como é que está o comportamento, que a gente talvez há uma necessidade de mudar comportamento, né? Comportamento no local de trabalho, da pessoa. Então, para mudar comportamento, eu acho que essa integração que existe entre o engenheiro de segurança e o psicólogo vai ajudar bastante na definição de um ambiente mais saudável, né? Perfeito. E nós, enquanto engenheiros, a gente realmente tem aquela visão técnica, porém, a visão técnica não se sustenta. A gente precisa de pessoas, a gente precisa de um engajamento da liderança, a gente precisa reforçar comportamento, né? Porque assim a gente faz a diferença, e essa diferença, ela não é hoje somente
somente uma importância, ela é uma necessidade dessa integração do humano com o técnico, Isso. desse entrosamento, dessa mudança de olhar, né, e dessa cultura forte mesmo, porque as empresas precisam de pessoas para fazer acontecer, e essas pessoas, elas precisam entender o propósito e o sentido delas estarem ali, né? Precisa haver um encaramento diferente, uma transição de mentalidade, onde as pessoas encontrem sentido, encontrem propósito, e aí a liderança, as pessoas com a parte técnica, que também não vai ficar somente no papel, vai para a prática, e aí sim eu acho que faz a diferença e faz acontecer. Exatamente. Tem uma situação que é o seguinte, quando existe esse engajamento entre quem está executando a atividade, entre a liderança, existe uma tendência muito forte, e eu tenho certeza disso, de um crescimento da empresa, né? Isso. Então, quando tem envolvimento de ambas as partes, né? Parece que não, mas existe um crescimento da empresa e a empresa fica forte, na verdade. A equipe fica forte. Existe um envolvimento, né? Isso é muito importante dentro de uma empresa, né? Esse entendimento, qual a importância desse profissional na execução de uma atividade, se a atividade está atendendo ele não só na parte técnica, mas também na parte psicológica, não é um ambiente igual estressante, né, igual a Paola falou. Então é muito importante ter esse entendimento do empregador saber disso, que existe essas dúvidas, né? Mas para o empregador, com certeza, se tem uma equipe engajada e de entendimento, existe uma tendência de um crescimento da empresa também. Isso. Com toda certeza. E pensando muito na nossa equipe aqui, né, que a gente oferece realmente isso para o nosso cliente, é de um valor muito grande. Porque, assim, a psicologia, ela entra realmente com esse olhar ali para identificar os comportamentos, as relações nesse ambiente, como que está acontecendo, a cultura da organização, né? Ter esse olhar mesmo de como é essa cultura, qual que é o valor dela, qual que é a missão dela. Então, a gente tem esse olhar do contexto e das pessoas que estão ali inseridas, né? E quando vem a engenharia com toda a sua parte técnica e estruturada ali, que é o que nós precisamos para que aconteça na prática, a gente entende que muitas das vezes não adianta ter o procedimento, ter o processo estruturado se as pessoas não fazem, né? É verdade. Então, a gente vem com esse olhar de por que as pessoas não estão fazendo, por que elas não estão executando. E, por vezes, ali não está acontecendo porque realmente falta um engajamento da liderança, uma liderança que está despreparada, um ambiente que está ali passando por uma pressão excessiva, onde não tem a clareza realmente desse processo, né? Mesmo. De como funciona, por que é importante, por que estamos aqui, por que fazemos o que fazemos, né? Mesmo. Não tem clareza da cultura também, a cultura ela não é bem estabelecida, não prioriza esses aspectos, então a gente vem para trabalhar e atuar nisso, é o que está por trás do comportamento, né? Então a psicologia ela vem ajudar e agregar valor junto com a engenharia, a gente une aqui todos os nossos conhecimentos para realmente atuar ali na causa real do problema e promover esse crescimento, essa qualidade de vida, né? Promovendo saúde mental, saúde física. Ô, Paola, e quando você fala em cultura da empresa, me remete muito à segurança psicológica também, Com né? certeza. Fala um pouquinho pra gente sobre a segurança psicológica, a tema muito importância importante. dela, que é um tema muito relevante, principalmente mesmo. nessa discussão que a gente está fazendo aqui Sim. agora. E é um ponto que a gente tem deixado, assim, tem destacado muito em todos os nossos clientes que a gente tem feito as avaliações, né, o levantamento dos riscos psicossociais, porque a gente não está indo só identificar um risco, a gente precisa passar para as pessoas ali o significado daquilo, promover uma conscientização das pessoas, entender como a promoção da transformação desse ambiente é importante. E para que a gente consiga ter esse resultado aí palpável, verdadeiro, a gente precisa criar essa cultura de segurança psicológica, né? A gente precisa desenvolver isso no nosso ambiente. Porque se eu tenho um ambiente onde as pessoas elas não conseguem expressar suas ideias, não conseguem expressar suas opiniões, não se sentem à vontade para ser realmente quem elas são, né? Cada um na sua função tem o seu conhecimento e tem ali
valor para falar sobre o que faz. E quando ela está em um ambiente onde ela não se sente à vontade para expressar como ela se sente naquela função, o que ela precisa para executar aquela função, como pode ser feito um trabalho diferente, ela se sente cada vez mais diminuída. E muitas vezes isso acontece porque esse ambiente priva essa pessoa de falar mesmo, né? Esse ambiente desrespeita a opinião do outro, humilha o outro muitas das vezes em falas que são ali, que passam despercebidas, né? Não escuta o colaborador. Então, quando esse ambiente ali é assim, a gente cria uma cultura de medo. E medo não transforma, não constrói um ambiente, não cria segurança do trabalho, né? Quanto mais medo as pessoas têm, mais elas vão deixar de expor uma necessidade, mais erros vão acontecer, mais acidentes vão acontecer. Então, quando a gente promove nas pessoas a segurança de falar, de expor suas ideias, de ser quem realmente elas são, de trazer ideias ali de como a gente pode melhorar a execução de um trabalho, a rotina de um trabalho. Cada pessoa é diferente, cada ser humano é diferente. Eu sempre falo que, graças a Deus, nós somos diferentes. Enquanto pessoas diferentes, nós temos ideias diferentes que se complementam, né? E quando a gente consegue se complementar, a gente cresce. Nenhuma empresa cresce onde não existe segurança psicológica. Isso é comprovado cientificamente, que as empresas que têm segurança psicológica, elas têm ali um alto nível de desenvolvimento, de crescimento, de inovação, diminui, né, de todos ali estarem envolvidos, criatividades, ideias, né? Chega Tudo isso é diante expressado. de uma dificuldade ou de um problema, né? Acaba tendo ideias de todos, quem tiver envolvido vai passar as ideias, né? E com certeza vai encontrar uma solução. Então essa segurança psicológica, ela é importantíssima, né? Sim, e essas ideias, elas vêm de quem está na ponta, executando as atividades, né? Então faz todo sentido. E a gente tem indicadores também que as empresas que desenvolvem a segurança psicológica realmente promovem um ambiente seguro de trabalho. Então é um tema que deve ser muito analisado, implantado, para a gente fortalecer culturas e realmente promover saúde e segurança nos ambientes corporativos. Eu penso assim, que a partir do momento que a pessoa tem esse entendimento, acaba aplicando. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela acaba nem percebendo uma situação onde a pessoa talvez tem uma situação de um conhecimento, mas ele não aplica. Talvez o líder talvez nem percebe, né? Que ele está com dificuldade ali, a equipe dele está com dificuldade na parte da segurança psicológica mesmo. Pode ser problema até da empresa, pode ser problema até do líder. Porque talvez o líder nem sabe disso, né? Então é muito importante ter esse conhecimento desse tema, da segurança psicológica, para saber como é que está o envolvimento da equipe dele lá, do líder principalmente também, né? Isso mesmo, Geraldo. E tudo é desenvolvido, né, gente? A partir desse momento, agora, realmente, a gente vai ter cada vez mais claro ambientes que não estão favorecendo essa segurança e a gente precisa trabalhar, a gente precisa criar essa cultura, desenvolver as pessoas para que realmente elas tenham segurança psicológica e para que os líderes estejam preparados também, né? Essa segurança psicológica precisa começar por eles, para eles disseminarem isso para a equipe e saberem como lidar também com o que forem chegando para eles, né? Isso. Eu, enquanto gestora, eu sempre costumo tomar a responsabilidade para mim, né? Então, sempre a avaliação, ela parte por mim. E quando a gente fala de segurança psicológica, que é um tema extremamente relevante e que ainda não é conhecido por toda a frente de liderança, ainda não tem clareza desse processo, a gente percebe que eu sempre vejo dessa forma, que a gestão, ela é muito responsável, né? Ela tem muita responsabilidade aqui. E enquanto posição de gestora, eu sempre tomo essa responsabilidade para mim. Em qualquer conflito, em qualquer situação, contexto, no ambiente de trabalho, eu sempre faço essa análise de como eu posso ajudar, como deveria ser uma intervenção com segurança psicológica, como que eu vou envolver as pessoas ali, vou ouvi-las, né? E saber que elas estão sendo sinceras mesmo para a gente poder resolver os pontos aqui, mas que elas tenham essa segurança, sem saber que haverá impacto sobre, né? Porque precisa ser conduzido com este olhar. E, infelizmente, em grandes empresas, nós temos também uma cultura de punição,
né? Sim. Que às Isso. vezes pode criar esse ambiente de medo que foi destacado pela Paola, com muitos prejuízos. Então, a liderança, mesmo independente da cultura da empresa, um bom gestor, ele consegue fazer boas conduções, tomar boas decisões Exatamente. e mais, saber que ele tem a humana para ajudar no processo, que a gente está aqui à disposição para fazer essa construção junto, essa orientação Exatamente. junto, vai fazer toda a diferença nesse ambiente laboral com segurança. Com certeza. E sempre ter esse olhar mesmo da responsabilidade da ação, né? Porque muitas das vezes, além dessa retaliação, a gente tem a minimização. Sempre aconteceu assim, sempre foi assim, né? Vamos deixar para depois. Depois a Cultura gente fraca. olha isso. É. Então, isso vai enfraquecendo ali essa cultura, né? Vai criando esse ambiente onde as pessoas não têm realmente a segurança psicológica. Então, tá nas entrelinhas, muitas das vezes, em que as pessoas não percebem porque é rotineiro. É igual a Paola, né? Existe uma necessidade, talvez, de mudança de comportamento. Não é fácil. Não. E agora você me falou, né, Poliana? A pessoa tá a vida inteira trabalhando de uma forma. Aí chega lá e fala que tem que mudar o comportamento. É difícil de mudar mesmo. É. Então, tem É que um ter uma desafio. persistência. O líder tem que ter esse entendimento, que talvez ele tem que insistir mais um pouco, talvez nos seus liderados. Então, tem que ter esse envolvimento. E quando quem está entender, fica mais fácil até dele dar continuidade, né? De mudar esse comportamento, né? Sim, com certeza. É difícil, mas é possível, né? Com certeza. Não, Principalmente com certeza. e da forma como você falou mesmo, Geraldo, e principalmente nós da psicologia, a gente tem esse olhar, né? Isso aí. Sempre é possível. Sempre E é a gente possível aprende desenvolver. todos os dias, né, Todos. Geraldo? Opa. Enquanto da área aqui mais analítica, né, mais técnica, a gente fazer esse equilíbrio mesmo da visão humana. E Sim. declaro que eu tenho aprendido todos os dias com vocês da área da psicologia, dessa área humana, para que eu possa ser um ser humano melhor, me evoluir e para fazer uma boa gestão. Mas estou em construção e eu conto com a ajuda de isso aí. vocês diariamente. São E eu com palavras, vocês, Eu nós com também, né? vocês. Estamos aqui juntos, né, para tentar chegar no ideal, né? Sempre Sim. que está em evolução, né? A gente está sempre em evolução. Eu falo sempre assim, todo dia tem que aprender um pouquinho nessa parte. Sim. Aí quando veio a NR1, né? Ela veio com o intuito mesmo de talvez a gente nos adequarmos também, né? Que a gente acha que está no segmento correto. Aí vem ela falando lá sobre dos riscos psicossociais, uma coisa que nós tivemos que entender o que é isso. Nós tivemos que ter envolvimento. E tendo um psicólogo para ajudar então, né, que nós temos essa equipe, né, eu acho que é um facilitador, mas tem que ter um envolvimento nosso Sim, também, sem de todos dúvida. nós. Não é só chegar lá e colocar uma cartilha, né, mas É tem isso que ter o mesmo. entendimento, a gente tem que saber ouvir, Uhum. né, entender o que está acontecendo, para onde é que vai chegar essa ferramenta? Ela é muito, e ajuda bastante, eu falo, né, eu também estou aprendendo bastante, né? E eu falo a verdade, é muito bom ver o crescimento das pessoas. Com certeza. Assim, quando você vê uma pessoa, quando ele tem entendimento dele, você vê ele crescer, é muito gratificante, gente. Ver a empresa crescer é muito gratificante, né? É verdade. E diante dessas reflexões que me encantam, eu gostaria que vocês dessem um conselho para essas empresas que estão agora começando a olhar para a NR1, para os riscos psicossociais. Qual o conselho que vocês dariam para elas? Eu penso assim, não ver como um problema, ver como uma solução. De repente, uma coisa simples que vai mudar um setor, vai resolver talvez um problema crônico da empresa. Então, muita gente vê do lado de ser um problema, né? O empregador, Sim. principalmente. Não é um problema. Eu penso que vai ser bom para ambas as partes. Vê muitas vezes como burocracia, né? Exatamente. Mais papel, mais normas. E a empresa que olhar para isso de uma forma estratégica, ela vai obter resultados ainda melhores. Com certeza. O meu conselho é reforçar o que eu tenho falado desde o início, né? Envolva a liderança desde o início. Sem a liderança engajada, a NR1 não acontece da forma que foi proposta, né, para acontecer. Sim. Exatamente, né? E o meu conselho é olhem para as pessoas, né? A partir do momento que a gente entende que comportamento, emoções, ambiente constroem ali as ações que são feitas diariamente, a gente entende que isso afeta diretamente, impacta e constrói a segurança do trabalho no dia a dia, né? Então, acho que é entender mesmo, ter esse olhar para as pessoas e o quanto que esse ambiente afeta as pessoas e, consequentemente, a segurança e os resultados.
Isso aí. Ouvir vocês deixa muito claro para a gente que a segurança do trabalho ela se constrói com muitos olhares. Não é apenas o olhar do engenheiro de segurança, do técnico de segurança, do psicólogo, é o olhar integrado, o olhar do médico também, do ergonomista, é o SESMIT fazendo as coisas acontecerem. É um ambiente integrado de conhecimento, de informação que geralmente que vão gerar, né, resultados positivos para as empresas. Então, implantar a NR1, muitas vezes as empresas visualizam como custo, como papel, mais um papel que a gente vai implementar, e não é muito além disso. Implementar a NR1 é gerar resultados positivos, é fortalecer cultura, é ter segurança psicológica, é trabalhar com uma liderança realmente engajada, envolvida no processo e que faz as coisas acontecerem. Porque segurança do trabalho vai muito além de papel, vai muito além de norma. Segurança do trabalho, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, vidas que constroem histórias, que fazem as coisas acontecerem e pessoas que precisam voltar para casa, voltar íntegras, seguras e construírem uma história, uma trajetória. Então a gente se preocupa realmente com as pessoas no dia a dia e a Humana traz esse olhar humanizado, integrado, para que realmente as coisas possam fluir dessa forma, fazendo a segurança acontecer todos os dias. Esse é o objetivo, né? Eu acho que é o objetivo de todos nós, né? Tornar o ambiente, né, seguro, né? Igual você falou, retornar para casa sã e salvo, né? Isso. Eu sempre costumo dizer que ninguém sai de casa para entrar na estatística do INSS. Né? Como um acidentado, mas é responsabilidade nossa, enquanto empregador, promover esse ambiente seguro, né? E preservar a integridade física do trabalhador com todos os recursos necessários, conforme determina a norma, para que ele possa voltar em segurança. Segurança é norma, é técnica, é comportamento e é cuidado com as pessoas. Exatamente. Com certeza. E mais uma vez a gente percebe através da atualização das normas que já vem com o objetivo de garantir qualidade de vida, saúde, segurança, né? Essa atualização vem mostrar cada vez mais isso pra gente, que o ser humano, ele tem toda a sua composição biopsicossocial, né? A gente é formado por vários fatores da nossa vida e a nossa saúde mental, ela é um fator, assim, importantíssimo da nossa vida. Sim. Né? Não somos nada sem o nosso equilíbrio emocional. Se a gente não está bem emocionalmente, não tem como as coisas ao nosso redor acontecerem também com equilíbrio, né? Então, acho que esse olhar agora da NR1 é uma transformação que é excepcional, né, gente? Ter esse olhar agora em que a gente já trabalhava esses assuntos, já tínhamos várias ações ali de boas práticas, destacar, né? A gente já trabalhava em cima. Então, assim, não é algo totalmente novo, porque a gente já vem fazendo isso, mas agora é obrigatório e é estruturado, né? A partir de maio, dia 20 de maio, né? As empresas têm que se adequar a essa norma e é realmente ter esse olhar de transformação, de cuidado. Cada vez mais a gente está se adequando ao novo cenário. O mundo mudou, o trabalho, consequentemente, mudou também. É verdade. Né? Então, assim, nós estamos percebendo os desafios no dia a dia aí do mercado de trabalho. Então, é mais um ponto que vai agregar, vai trazer cuidado, saúde e transformação para as empresas. Isso é interessante, né? Que a partir do momento que tornou-se um risco, né? Tem que ter tratativas, né? Então, nada melhor do que o psicólogo ver quais são as tratativas, quais são as ferramentas, né? Coisas que a Humana já faz, né? Com frequência e aplicar, né? Sim. Isso mesmo. E assim, a Paola falou que a gente já vinha trabalhando com isso, inclusive o Fortes surgiu antes da NR1 ser atualizada, né? E
A gente acredita que mentes fortes promovem um trabalho seguro. Então, é um programa que a gente já vinha desenvolvendo e que vinha dando certo. Depois das atualizações que ocorreram na NR1, nós fizemos também uma atualização do Fortes e ele vem dando resultados muito positivos aí para a gente. Então, antes o que era visto como boa prática, agora é norma, é lei, e nós estamos com um trabalho lindo para ser oferecido para todas as empresas. Com certeza. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigada pela presença e que continuemos juntos aí nessa construção diária em promover a segurança do trabalho, a saúde mental nos ambientes corporativos. Muito obrigada. Gente, hoje eu não tô legal. Para com isso. Nossa Senhora. Agora acabou.